Ontem eu falei sobre como é, né, estar com alguém com traços narcisistas. Quais são as crenças e bloqueios, o que acontece com você. E hoje eu vou falar sobre como conviver com essa pessoa que apresenta traços narcisistas. Essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis que eu recebo, porque quando falamos de um relacionamento amoroso, por exemplo, muitas vezes existe a possibilidade de terminar. Mas e quando é sua mãe, seu pai, seu filho ou alguém de quem você cuida? Nem sempre a possibilidade de simplesmente ir embora existe. Então a pergunta muda. Ela deixa de ser como faço essa pessoa mudar, porque essa pessoa não vai mudar, e passa a ser como continuo sendo eu mesmo, sem me perder dentro dessa relação. Essa mudança de pergunta é importante porque ela devolve a você aquilo que talvez tenha sido tirado durante muitos anos, o poder sobre a sua própria vida. Quem apresenta traços narcisistas costuma precisar controlar a narrativa, não necessariamente por maldade consciente, mas porque admitir erros ou lidar com a própria fragilidade pode ser extremamente difícil. Por isso, muitas vezes, a realidade é reorganizada para proteger a imagem que a pessoa tem de si mesma. E sem perceber, você começa a viver dentro da narrativa dela. Ela diz que você mentiu, que você exagera, que você é dramático, que você é ingrato, que nunca aconteceu daquele jeito, que ela nunca falou aquilo, que você entendeu tudo errado. No começo, você discorda, depois você explica. Mais tarde, você tenta provar, até que chega um momento em que você começa a pensar: será que eu estou ficando louca? Será que eu sou ingrata? Esse é um dos efeitos mais dolorosos, porque o problema deixa de ser apenas o comportamento da outra pessoa. O problema passa a ser a perda da confiança em si mesma. Do ponto de vista da neurociência, isso faz sentido, porque o nosso cérebro aprende observando as respostas do ambiente. Quando repetidamente aquilo que você sente é invalidado, o cérebro começa a concluir que sua percepção não é confiável. Você deixa de usar a própria experiência como referência e passa a depender da validação externa da outra pessoa. É por isso que tantas pessoas dizem: eu já não sei mais se eu estou certa. Tenho medo de tomar decisões. Preciso perguntar para todo mundo se estou exagerando. Será que não sou eu a narcisista? Isso não é fraqueza, é uma adaptação que o cérebro desenvolveu para sobreviver em um ambiente onde a sua realidade era constantemente, ou é ainda, colocada em dúvida. E é justamente aí que começa a reconstrução. A primeira proteção é parar de discutir sobre aquilo que você viveu. Você não precisa convencer alguém da sua dor para que ela seja verdadeira. Se algo machucou você, essa experiência merece ser respeitada, essa dor merece ser respeitada. Outra proteção importante é entender que você não é responsável pela consciência do outro e nem pela vida do outro. Existe uma diferença enorme entre amar alguém e assumir a responsabilidade pelas escolhas dessa pessoa. Você pode amar uma mãe, você pode sentir gratidão por muitas coisas e ao mesmo tempo reconhecer que alguns comportamentos te fizeram mal. Essas duas coisas podem coexistir. Também é importante criar limites. Limite não é punição. Limite é a distância necessária para que você consiga continuar inteiro.
Às vezes, esse limite será diminuir o tempo de convivência, outras vezes será evitar determinados assuntos, em alguns momentos será simplesmente não responder a uma provocação. Nem toda discussão merece a sua energia. Há pessoas que não querem compreender, querem apenas vencer. E quando você percebe isso, deixa de gastar energia tentando ser entendido por quem naquele momento talvez não consiga escutar. Outra atitude muito importante é fortalecer outras referências emocionais. Quando nós convivemos muito tempo em um ambiente invalidante, nosso cérebro passa a acreditar que aquela forma de relacionamento é normal. Por isso é tão importante construir vínculos saudáveis. Conversar, por exemplo, com pessoas mais equilibradas, fazer terapia se possível, escrever o que aconteceu, registrar como você se sentiu. E essas práticas ajudam seu cérebro a recuperar algo precioso, a confiança na própria percepção. E existe um detalhe que quase ninguém comenta. Muitas pessoas passam a vida tentando conquistar finalmente o amor ou a aprovação daquela pessoa, como se existisse uma frase perfeita, um comportamento perfeito, uma conquista capaz de fazer tudo mudar. Mas às vezes, geralmente, essa busca nunca termina. E viver esperando esse reconhecimento pode significar adiar a própria vida. Talvez a pergunta mais libertadora que você pode fazer seja: se essa aprovação nunca vier, eu ainda escolho cuidar de mim? Porque é nesse momento que a liberdade começa. Não quando o outro muda, mas quando você deixa de entregar ao outro o poder de definir quem você é. E eu quero terminar dizendo algo para quem está ouvindo e ainda convive com alguém assim. Você não precisa odiar essa pessoa para estabelecer limites. Você não precisa romper para proteger sua saúde mental, se isso não for possível hoje. Mas você precisa aprender pouco a pouco, confiar mais na sua própria voz do que na voz que durante tantos anos tentou definir quem você era. Essa talvez seja a reconstrução mais importante de todas, porque a verdadeira liberdade não nasce quando a outra pessoa muda. Ela nasce quando você volta a acreditar em si mesmo. Então, volte a acreditar em si. Não dependa da aprovação, da validação ou de gestos de amor de outra pessoa. Não adie mais a sua própria vida.